essa melodia para homenagear quem... No programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos abordar o capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos chegam até Jesus e perguntam qual será o sinal do fim dos tempos e da sua vinda. Devemos salientar aqui que o capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando para judeus. Não tem nada a ver com o arrebatamento ou com a igreja. Jesus está falando para judeus. E Jesus começa a dizer que os sinais para a sua vinda serão terremotos, pestes, fome, nação contra nação, reino contra reino, guerras em vários lugares. E ele começa a ir além, quando ele diz que por se proliferar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que nós estamos vendo hoje. Uma profecia que cada vez mais está se cumprindo quando o amor de muitos está esfriando, quando a violência está estampada nos quatro cantos do planeta. Jesus ainda fala o seguinte, que aquele que perseverar até o fim será salvo, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para muita gente, e então virá o fim. Aqui nós vamos esclarecer o seguinte: muitos têm dito que o arrebatamento só acontecerá depois que o evangelho for pregado em todo o planeta. Isso é um erro escatológico, porque somente após o arrebatamento é que o evangelho vai alcançar todas as nações, povos, línguas e tribos. Mas você pode perguntar, mas como o evangelho será propagado se a igreja não estará mais aqui na terra, se o Espírito Santo não estará mais aqui? É simples. Porque Deus já tem selado desde já 144 mil judeus messiânicos. 144 mil judeus messiânicos. Ou seja, judeus que creem que Jesus é o Salvador da vida deles. E esses judeus, esses 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, que são 12 vezes 12, 144, eles irão pregar o Evangelho em todo esse planeta. Então virá o fim. Então uma lição, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que somente durante a tribulação o Evangelho será pregado em todas as nações por 144 mil judeus. E 2 profetas irão pregar exclusivamente para Israel. 2 profetas irão pregar exclusivamente para Israel. Um deles a Bíblia já cita, que é Elias. O outro profeta, há uma discussão escatológica, nós não vamos entrar neste mérito, que seria Elias, que seria Moisés e Enoque. Então, 2 profetas durante a tribulação estarão pregando para o povo judeu. Mas como será o surgimento do anticristo? O anticristo só surgirá após o arrebatamento. Muitos têm especulado acima disso, dizendo que o Gorbachev, na época da União Soviética, era o anticristo, que George Bush é o anticristo, que Barack Obama é o anticristo, mas tudo isso é especulação, porque somente após o arrebatamento o anticristo assumirá o poder. E como será o seu surgimento? Vamos analisar toda a situação na época. Surgirá uma guerra pesada entre Israel e as nações ali vizinhas, aqueles povos árabes. Será uma guerra pesada. Imediatamente as bolsas de valores do mundo inteiro sucumbirão, cairão. E aí será um passo para a unificação de um único câmbio mundial. Devemos levar em conta também que milhares de pessoas terão sumido por causa do arrebatamento. Crianças terão sumido. E aqui é interessante. As pessoas que trabalham com lojas de roupa para crianças, hospitais que só lidam com crianças, escolas só para crianças, essas empresas, essas entidades, elas vão passar praticamente 1 ano sem ter crianças, porque praticamente 1 ano se passará para que comecem a nascer crianças novamente. Então veja já o caos econômico surgindo aí. Então haverá uma guerra pesada no Oriente Médio, surgirá então um líder mundial que vai fazer um pacto de 7 anos entre judeus, entre Israel e as nações ali vizinhas. Daniel, o profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz
que ele fará um pacto de uma semana, ou seja, uma semana de ano, 7 anos. E no meio da semana, quer dizer, 3 anos e meio, ele quebrará esse pacto e fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Aqui tem uma dica para nós. Os judeus já tiveram 2 templos. O último templo foi destruído no ano 70 pelo general romano, general Tito, que os soldados entraram ali e devastaram tudo. Interessante que Jesus já havia profetizado isso e dito que não sobraria pedra sobre pedra ali do templo. Quando os soldados eles invadiram o templo, que tocaram fogo em tudo ali, as chamas do fogo começaram a derreter todo o ouro que havia dentro do templo. E o ouro começou a escorregar pelas frestas. E os soldados enlouqueceram. Eles começaram a arrancar pedra sobre pedra, e aí se cumpriu a profecia de Jesus, quando não restou pedra sobre pedra daquele templo. Mas voltando ao anticristo, ele fará um pacto de 7 anos, e em 3 anos e meio ele quebrará esse pacto. Quando todo o templo estiver pronto, a prova está do templo exatamente que ele vai cessar o sacrifício, a oferta de manjares, ele vai sentar no templo e dizer que é Deus, e pedir adoração. E o judeu jamais irá adorar um homem. Então eles se negarão a adorar o anticristo. O anticristo então decretará morte aos judeus. Será a maior carnificina que já houve na humanidade. O que Hitler fez durante a Segunda Guerra Mundial é fichinha, porque o anticristo irá beirar a aniquilação dos judeus. Se não fosse a intervenção de Jesus, quando ele vai descer no Monte das Oliveiras, na sua segunda vinda para judeus, os judeus seriam aniquilados. E aqui se cumpre o que está escrito em Mateus, quando Jesus diz, olha, o que estiverem na Judéia, corra para os montes. Os que estiverem no telhado, não desçam para pegar coisa alguma dentro de casa. Os que estiverem no campo, não volte para pegar seus vestidos. É porque o anticristo decretará a morte dos judeus. Será uma quase aniquilação total. Então, desse capítulo 24 de Mateus, nós tiramos as lições. A primeira, que Jesus está falando para judeus, não é para a igreja. A segunda, que o evangelho do reino só será pregado em todas as nações, povos, tribos e línguas durante a tribulação, por meio dos 144 mil judeus e dos 2 profetas de Israel. E que o anticristo surgirá após o arrebatamento. No próximo bloco do programa Jesus está voltando, nós vamos abordar exclusivamente sobre o anticristo, o falso profeta, a marca da besta. Desde já eu anteponho o seguinte, muitos falam do chip que as pessoas estão colocando, que já é a marca da besta. Mas quem vai selar, quem vai carimbar, quem vai promover a marca da besta, serão esses 2 homens, o falso profeta e o anticristo. Até lá, tudo é especulação. Então não perca, o próximo programa Jesus está voltando, nós vamos abordar tudo isso. Prepare-se, porque Jesus está voltando.